Eu gravei um vídeo que para mim foi muito difícil, que foi falando sobre a minha infância, né? E eu estava deitada quando o Senhor, Ele mandou eu me levantar. E eu me levantei e ali o Senhor disse, grava. Assim como o Senhor mandou eu gravar o vídeo da depressão, o Senhor mandou eu gravar esse vídeo. E foi do começo ao fim chorando, mas sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E toda vida que você está dentro de uma situação, o Senhor, Ele está preparando algo especial para você. Esses dias eu tenho sofrido muitas guerras, ataques, situações, de todas as formas e todos os lados, de tudo quanto é coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu sou o tipo de pessoa que eu fico quieta, eu não murmuro. Não sei daqui pra frente, né? Mas até agora, toda essa caminhada eu não murmurei. Não posso falar daqui pra diante que eu não sei. Mas eu não murmuro, eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que até o que dá errado está contribuindo. E eu coloco isso na minha mente. O que está errado, o que está dando errado, o que não está acontecendo, está contribuindo para algo maior. E esses dias eu me senti tão espremida, sabe? Eu me senti tão amassada. Eu me senti tão em pedaços. Eu me senti tão destruída. E eu disse ao Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa Ele vai se levantar. Toda vida o Senhor se levantou e não será diferente. E o Senhor me fez, aleluia, trazer à memória de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei e o que Ele fez. Então, quando nós estamos nesses dias, nós temos que trazer à memória o que o Senhor já fez. Porque Ele vai fazer novas coisas a partir de agora. E eu sabia que o Senhor tinha algo para me entregar. Ou é um nível, ou é um acesso espiritual, ou é um aperfeiçoamento de um dom que Ele já me entregou. Mas sempre quando eu passo por lutas intensivas, eu sei que Deus tem algo para me entregar. E quando foi hoje à tarde, eu entendi o porquê que eu estava passando por aquilo tudo. E muitas das vezes a gente se questiona, né? A gente diz, Senhor, mas por que para mim é tão dolorido? Por que para mim é tão sofrido? Por que para mim é tão difícil? Parece que para as pessoas é tão fácil. O que é fácil para aquelas pessoas, muitas das vezes para nós não é fácil. Muitas das vezes para nós se torna mais difícil. E muitas das vezes até exaustivo, né? Louvado seja Deus. Porque é tudo com muito choro. É tudo com muita renúncia. É tudo, aleluia, ali orado, entregue completamente ao Senhor. E o Senhor, Ele falava ao meu coração. O Senhor usou a pastora Isabel para mim. E o Senhor, Ele disse que todo o processo, quando ele é demorado, é porque Deus vai nos dar algo sólido. Porque tudo aquilo que vem muito rápido, se desfaz também muito rápido. É como uma casa construída na areia. E aquilo que é construído na rocha, por mais difícil que seja ser construído, permanece. E eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. O que Deus vai te entregar
vai permanecer. O que Deus vai te entregar vai ficar. O que Deus vai te entregar vai ser sólido, consistente. Por isso todo o processo, aleluia, que aperta. Muitos querem a promessa, mas poucos querem o processo. Por quê? O processo nos estrutura, querendo ou não. O processo nos habilita a não perder aquilo que Deus nos entregou. Porque toda vida que nós vamos olhar para a situação que Deus nos colocou, nós vamos se lembrar do processo que nós passamos para chegar aonde Deus nos colocou. E são esses processos que firmam as nossas raízes em Cristo. E as tuas raízes estão sendo firmadas neste processo. As tuas raízes estão sendo fincadas neste processo. E o Senhor, Ele diz para você não temer neste processo. O Senhor diz para você não ter medo neste processo. Porque as tuas raízes, elas estão sendo, aleluia, estabelecidas e aprofundadas. Aleluia. Não é umas raízes que ficará superficial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz para ti que as tuas raízes, elas serão profundas. Não vão, aleluia, tocar nas tuas raízes. Porque elas têm profundidade. As tuas raízes não estarão sobre a terra, mas estarão, aleluia, debaixo delas. Porque existe um nível de profundidade a qual Deus quer te colocar. E este processo está te treinando para este nível. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: você não está só no processo, eu estou pegada na tua mão. Você não está só no processo, eu estou te sustentando, aleluia, dentro dele. E você não pode temer, diz o Senhor. O Senhor fala comigo que tu tens se questionado. Que tu tens dito assim: Deus, tinha tanto caminho mais fácil. Aleluia. O Senhor poderia ter me livrado. O Senhor poderia ter evitado de eu passar por essas situações. O Senhor não livrou Daniel da cova. O Senhor não livrou José da cova da prisão do Egito. Aleluia. Mas o Senhor foi com eles. E o Senhor está dizendo: eu sou com você. E este processo te dá um nível de maturidade maior. Te dá uma elevação maior, né? É. Eu vejo como se fosse um pódio. 1, 2, 3. E isso é a representação de, aleluia, 1, 2 e 3. São níveis diferentes. Eu entendi algo, aleluia, que para subir com Deus tem que descer. Que o nível mais alto, com o Senhor, é quando nós descemos. E o Senhor tem visto que você tem descido. O Senhor tem visto o teu choro, as tuas renúncias. Quando você vê aquele pódio numerado, aleluia, você vê que o número 3 fica mais embaixo, não é?
o número 1 fica mais elevado. Aleluia. Mas a matemática de níveis são diferentes, porque o nível 3 é mais elevado do que o nível 1, você tá entendendo? O que você acha que tá descendo, tu tá na mesma sintonia que eu? O que tu acha que tu tá perdendo, de quemarra supre de arabahas? O que tu acha, aleluia, que está sendo atraso, aramanto kemenerra supre que há? O que tu acha que está retrocedendo, ribadaga sobre de que? O Senhor está dizendo para ti, muitas das vezes eu complico para depois de explicar. Anai kemiaha. Enquanto tu pensa que está sendo rebaixado, eu estou te elevando ao nível maior. Aramanto kemenegia sobre de que? Estou te colocando em um nível maior. Anaia aso. Porque é assim que eu faço. Aramando kemeneha sobre arabahas. E eu faço, aleluia, toda essa situação que você está vivendo lhe favorecer. Eu quero que você determine aí toda essa situação que eu estou vivendo, Deus vai fazer ela me favorecer. Aleluia. Porque o Senhor te diz, não é para vergonha, ou decamanto negiasépia, mas é para a glória do meu nome, diz o Senhor. E eu sou o Senhor, aleluia, que opero. Aonde muitos pensam, aleluia, que não existe mais solução. Você se esqueceu, aleluia, que eu sou milagre. Você se esqueceu que eu sou resposta. Rabai de kemanahas. Você se esqueceu que eu faço o vento cessar, que eu faço o mar acalmar e que eu dou ordem. Aleluia. E quando eu dou ordem, aleluia, vento tem que, aleluia, obedecer. Se até animal obedece, imagina o ser humano. É. Aleluia. O peixe grande que engoliu Jonas. A jumenta que falou com Balaão. Até vento cria ouvido. Quando Deus quer operar. Por que é que tu limita Deus? Por que é que tu quer colocar Deus dentro de caixa? Deus não é limitado. Ele é e sempre será. Decamando e assopre kemenerras. Muitas das vezes nós limitamos o Senhor, limitamos o seu tamanho, limitamos a sua grandeza. Rabaria xeria nagaço. O vento obedeceu o mar. Obedeceu a quieta-te. O homem só vai, a mulher só vai. Até onde Deus deixa ir, entenda isso. Aramanduia sobre kemenerras. Se Deus determinar daqui não passa, não passa não. Aramandu kemenerras. Ai do doido que se meter com o Senhor. Só não tendo juízo. Aleluia. E o Senhor está dizendo, eu paro o sol. Eu retrocedo, mulher, o que é preciso. Para te dar vitória dentro desta peleja. E para dizer para ti, não temas. Porque você não está sozinha. Você pode até ser órfã de pai vivo. Mas você tem um pai celestial. O Senhor diz para ti, eu sou a tua família.
Araidei canto negue a sebre arabarabás. Eu sou aquele que cuida de você. Aramanto que me negue a sobrebeca. E o Senhor está dizendo para ti: eu tô parando. Tá entendendo? Eu tô parando, eu tô dando basta. Anaideia sobrequebia. Eu tô fazendo retroceder. Arabarra sobrequebene. Riaço. Por amor a ti, até o tempo. Haramanto quer me dar sebra. Se for preciso mexer, eu mexo, diz o Senhor. Aramando ia sobre kemenerras. Eu preciso entregar aqui uma revelação. Aleluia. Que o Senhor me entregou. Eu tive uma visão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como se fosse o sol. E eu via como se uma mão... Deixa eu pegar aqui algo para que você veja. Pegasse assim no sol. E o bloqueasse, parasse. E o Senhor, Ele falava ao meu coração e Ele dizia assim: eu sou Deus, que eu, aleluia, paro tempo se for preciso. Altero tempo se for preciso. Acelero tempo se for preciso. Arabarrachebriarraço. Aramanto que me negue a sé. Não adianta você dizer que acredita e as suas ações mostrarem ao contrário. Arabarra sobre que menerras. Porque o Senhor nos prova diante daquilo que nós fala. Aleluia. Para sermos aprovados. Não é para sermos não aprovados, não. É para sermos aprovados. Porque o Senhor prova quem Ele ama. E é na peleja, aleluia, na opressão, que nós se achegamos mais perto a Deus. A Bíblia nos diz que Faraó, ele oprimiu o povo e o povo continuava o quê? Crescendo. Hoje Deus me deu uma palavra. Hoje Deus falou comigo assim de formas muito objetivas. E muito se fala em crescimento. Pouco se fala o quanto dói crescer. Porque crescer dói. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. E ela diz: mamãe, eu tô com a dor no meu joelho. Mamãe, eu tô com a dor aqui no braço. E é o quê? O crescimento. E todo crescimento dói. Tudo que está crescendo dói. O povo de Israel, mesmo debaixo de uma opressão, crescia. Mas
aleluia, tinha dores. Mas o Senhor estava alinhando. Porque até na nossa dor o Senhor tem um propósito. Rakamatu kemeneaso. Até na nossa dor o Senhor tem algo para nos passar. Não é nada sobre mim, é sobre Deus. Mas eu tive muitas experiências com Deus. Quando eu falo que eu diminui, que Deus cresça, que eu não sou ninguém, gente. Eu sou um caroço de arroz partido em 4 pedaços. Mas eu disse, Deus, o Senhor me provou em tantas áreas. E eu falei a minha idade para o Senhor. E eu disse, Senhor, por quê? Tem pessoas que levam uma vida toda para passar por tudo que eu passei dentro desses anos. O Senhor não está confundindo eu, não? Eu não sou forte. E o Senhor falou comigo. Filha, como é que tu vai ter prioridade? Como é que tu vai ter se tu não passou? Como é que tu vai falar de algo que tu não viveu? Como é que tu vai ensinar algo se tu não estudou? O Senhor disse, tem que ter experiência. Por isso que teve todos esses testes. E o engraçado de tudo é que as pessoas que chegam até mim é com os mesmos problemas e mesmas situações parecidas com o que eu venci no Senhor. E ali eu posso falar com propriedade. Porque eu passei. Eu posso dizer, Deus cura porque eu vivenciei uma cura. Eu posso dizer, Deus restaura casamento, porque o meu casamento foi um fracasso e Deus restaurou. Eu posso dizer, você não é um abuso. Porque eu já fui e hoje eu não sou aquilo ali. Você não é um abandono, eu já fui abandonada. Você não é o seu passado. Você é o que Deus planejou para você ser. Você é o que Deus planejou para você ser. Ainda que ecoe nos seus ouvidos dizendo que você é aquilo que taxaram, que determinaram, você não é. Aleluia. Você não é o luto. Você não é a rejeição. Você não é a perda. Não. Você é o que Deus determinou que você fosse. E o Senhor, Ele diz assim, dentro dessa
história de dor. Eu tenho uma história de superação para você. Sabe o que é que Deus me mostra aqui? Pessoas enfaixadas. Enfaixadas para quê? Para ocultar a dor. Para ocultar a ferida. Aleluia. Você não precisa encobrir. Você não precisa esconder. Porque muitas das vezes a gente quer maquiar. Maquiar um sorriso. Maquiar quem é forte. Sendo que está vivo só pela misericórdia de Deus. E você não precisa disso. Tira as armaduras. Deixa Deus tratar. Aracamanduia sépia. Deixa Deus fazer. Aleluia. E eu te garanto algo, o final da história será melhor do que o começo dela. Gênesis 29, versículo 31 diz: Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, em outras traduções diz Lia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filho. Você vê que Jacó, ele desprezava a Lia. Só que o Senhor abençoa Lia de uma forma abundante, dando a ela filhos. Aleluia. Mas dentro de Lia existia uma necessidade e uma falta. E tem coisas que só são preenchidas pelo Senhor. Ainda que nós busque de um lado, ainda que nós busque do outro, ela buscava o amor de Jacó. Mas o Senhor queria encher Lia com o amor dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ela era desprezada pelo seu esposo. E o Senhor, ele falava ao meu coração que tem pessoas aqui que são desprezadas por pessoas da própria família. Aleluia. Que são desprezadas por pessoas da própria parentela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda dizer para você: eu tenho uma recompensa para te entregar. Eu tenho uma recompensa para colocar nas tuas mãos. E o que eu vou colocar nas tuas mãos será muito grande. A falta dentro de você que você busca em coisas. E você tenta suprir essas coisas de uma certa forma. Aracamantu e a sempre. E o Senhor está dizendo: eu vou suprir esta necessidade que há dentro do teu coração. O versículo 32 diz assim: Lia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Rubem. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora meu marido vai me amar. Aleluia. Ela coloca o nome do filho de Rubem. E ela diz assim: o Senhor viu que eu estava triste. Ela sabia que em meio àqueles conflitos a qual ela estava passando, Deus olhava para ela. Deus via ela. Você sabe que em meio a esses conflitos Deus tem te visto? Você sabe que em meio a estes conflitos Deus tem olhado para você? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que o foco dela era no esposo. Agora ele vai me amar. Você vê aqui que ela diz: o Senhor viu que eu estava triste. Ela era para ter colocado o quê? A sua dependência no Senhor. Mas no finalizar, agora o meu esposo vai me amar. Ela volta. Aleluia. O olhar dela para a situação.
E quantos de nós não tem voltado o nosso olhar para a situação? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que orem, tá? Aqui tá um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor, pesado aqui, tá? Compartilha a live com mais alguém. Eu tô parando porque o negócio aqui pra mim tá estreito. Vocês sabem disso, que eu só paro, nunca paro. Não sei se desaparecer do nada aqui a live foi porque caiu, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vê que, glória a Deus, olhava para a situação. E muitas das vezes nós se encontramos como Lia, olhando para a situação, sendo que Deus está ali presente. E nós achamos que Deus, aleluia, não está. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desesperada e por isso me deu este filho. Ou seja, do nível de tristeza, ela já passa para o nível de quê? De desespero. Muitas das vezes nós estamos assim. Aleluia. Estamos no nível de tristeza, daqui a pouco passamos para o nível de desespero. Porque a situação, ela começa a nos sucumbir. Ela começa a nos fazer afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ficou grávida outra vez e teve mais um filho, quem chamou de Levi, pois disse: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Ou seja, existia dentro dela uma dependência, uma mulher que queria ser amada, uma mulher que queria ser vista pelo marido e uma mulher que queria ser reconhecida. E muitas das vezes nós se encontramos assim dentro da situação. Não somos reconhecidos, às vezes no trabalho, às vezes dentro da igreja. Aleluia. E carregamos toda essa culpa dentro de nós. Oriarabarra sobre Aramando que Mas o Senhor, Ele tem visto você. E Ele quer que essa dependência sua esteja colocada nele. Porque o Senhor vai suprir tudo aquilo que hoje te falta. O Senhor manda dizer para ti, diga para ela que eu vou suprir. Tudo o que falta a ela. Nós vemos uma mulher que estava gerando, que estava tendo filhos, mas ao mesmo tempo tinha uma área na vida dela que estava seca. Tinha uma área na vida dela que não estava fluindo. Tinha uma área na vida dela que não estava avançando. E o Senhor, Ele me diz e Ele me revela que tem pessoas que estão aqui, que tem áreas na vida dela que estão secas, que não estão fluindo, que não estão indo. Mas o Senhor manda dizer para ti, eu ainda estou no controle. O Senhor manda dizer para ti, eu ainda tenho a situação, aleluia, na palma da minha mão. Eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que não te deixa, aquele que não te abandona, aquele que não te larga. Ei, mulher, tu pode até estar se sentindo como Lia, infeliz em algumas áreas da tua vida, mas em todas elas, o Senhor, estou te contemplando. Aleluia. Lia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. Este deu o nome de Judá. E disse... Vocês não estão entendendo aqui o quanto é forte isso, gente. Vocês não estão entendendo o quanto é poderoso. O quanto isso aqui, aleluia, aleluia, é transformador, libertador.
Aleluia. Dessa vez ela teve outro filho e colocou o nome dele de Judá. E disse, desta vez, louvarei a Deus o Senhor. Depois disso, não teve mais filho. Ela disse, agora eu vou dar glória ao meu Deus. Ela entendeu, aleluia, que mesmo em meio ao que ela estava vivendo, ela precisava glorificar o nome do Senhor. Dessa vez eu vou glorificar a Deus. Dessa vez eu vou confiar. Dessa vez eu não vou temer. Dessa vez, aleluia, eu vou entregar na mão daquele que tem a minha história sob controle. Aracamana. Sabe o que é que o Senhor manda eu te dizer, querida? Sabe o que é que o Senhor manda eu te dizer, filho? Ele tem o controle da tua história e Ele tem o controle dos teus dias. E o Senhor viu aqui ela mesmo confessa com a boca dela. O Senhor viu que eu estava triste. Era ela triste e o Senhor abençoando. Aleluia. Ela desesperada e o Senhor abençoando. Deus nunca deixou de abençoar Lia. Aleluia. Deus nunca deixou de olhar para Lia. Aleluia. Deus estava presente em todos os momentos. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, a prova, a dor que tu está enfrentando não vai impedir de tu ser abençoada, mulher. Raica manduia sobre derebarabas. Raica manara sobre derebarabas. Aleluia. O Senhor diz, eu conheço o teu coração. Aleluia. E eu te abençoarei no tempo da tua angústia. Tu tá entendendo o que Deus está falando? Sabe o que é que Deus está falando? Deus está falando abertamente. Deus está falando claramente. No tempo da tua aflição, no tempo do teu desespero, será o tempo em que eu mais te abençoarei. Rai carabacheia nahas. Aramanduia sobre de calabarabaraba. Aleluia, porque eu, o Senhor, aleluia, faço o que para muitos, aleluia, é impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz, eu faço acontecer, eu estou movendo, eu estou criando. Aramando kemenegahasé. Eu estou indo aonde tu não consegue ir. Eu entro em situações que tu não consegue resolvê-las. Raba sobre decamanto yahas. Porque tu estás pensando, Anai, que me derras que eu não estou vendo, que eu não estou contemplando, que tu estás sozinha dentro desta peleja. Não. Aleluia, ela poderia aqui ser rejeitada, desprezada pelo próprio marido, mas Deus a amava. Aracamanto kemenei yahasé. Deus aqui era pai, Deus aqui era esposo. Aramanto kemenei yahasé. Deus era família. Oramaha sobre kamanahas. O Senhor está dizendo, eu sou teu pai, eu sou esposa, eu sou família, eu sou teu Deus. Aleluia. Havia, aleluia, presentes de Deus para a vida de Lia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ela teve, louvado seja o nome do Senhor, 4 filhos, isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu a ela, glória a Deus, 4 presentes.
Tu crê que Deus vai te dar 4 presentes? Ramanto quer me negar sobre te cai. Tu crê que essa angústia, essa tristeza, aleluia, que tu tá vivendo, dentro dessa situação, Deus colocará na tua mão, porque eu creio. Se tu não quer, eu creio. Para tu ver o cuidado de Deus contigo, para tu entender que tu não tá sozinha. Aleluia. Foi no tempo da angústia dela. Aleluia. Que o Senhor fez ela. Aleluia. Fértil. Aleluia. O Senhor está dizendo, no tempo da tua angústia, eu vou fazer com que você, aleluia, frutifique. Aracamantoria sobre derebarras. E você sabia que o que você carrega causa inveja no outro? Não é você. É o que você carrega. É espiritual. Aleluia. Gênesis 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filho, ficou com inveja da sua irmã Lia. E disse ao marido, dê-me filhos, senão eu morro. Quando ela viu que não podia ter filho, ela teve inveja de quem? Da sua própria irmã. Anai kemenereaço. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com ataques de pessoas próximas. E ela pede o filho, aleluia, ao seu marido, como se ele tivesse o poder de dar. Porque quem tem o poder de abrir e de fechar a madre é Deus. Aleluia. Assim como ele fez com Ana. O Senhor fechou e o Senhor abriu no tempo certo. E tem sido difícil para você esses ataques, sabe por quê? Porque a gente espera de gente de fora. A gente não espera da casa, a gente não espera de pessoas próximas. Por quê? Porque gente de fora a gente nem liga. Mas quando é de dentro, aí a gente sofre. Sofre porque ama, sofre porque gosta, sofre porque a gente não pensava que a pessoa era capaz de fazer. Aleluia. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o Senhor revelando as intenções ocultas do coração. Eu vejo o Senhor mostrando o que precisa ser mostrado. Porque o Senhor, ele fala assim, filha, para este nível, aleluia, pessoas mascaradas não acessam. Pessoas que estão do seu lado, aleluia, que estão do seu lado, usando máscara, fingindo ser, não acessam o nível junto com você. Só vai acessar pessoas sinceras. Porque o Senhor manda dizer para você algo aqui, eu vou lhe entregar. O Senhor diz assim para ti, eu abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor diz, o que está sobre ti, quem está alinhado contigo partirá da bênção. Alinhado. Mesmo propósito, mesma visão. Eu vejo você avançando. Em visão, eu vou dizer aqui, em visão que o Senhor me mostra. Eu vejo como se fosse uma mulher. Essa mulher, ela representa você, sim, você mesmo. E eu vejo como se ela estivesse em um caminho. E eu vejo ela avançando. E neste caminho eu vejo várias pessoas. Só que eu vejo ela avançando. Como assim? Vou ser bem clara e específica, caminhando. E eu vejo ela avançando, ela avançando, ela avançando. E ela com o olhar fixado. Aleluia. Pra frente. Aleluia. Só que ao mesmo tempo, dentro dessa mesma visão, eu vejo pessoas, elas ficando para trás. Aleluia. Eu vejo
um avançamento de pessoas ficando. Aleluia. Eu vejo aceleramento de pessoas ficando. E o Senhor manda dizer para você, não temas. O Senhor manda dizer para você, não vai entrar no mesmo nível. Quem não estiver alinhado no mesmo propósito. Não vai andar junto, pode olhar que ficava para trás. Aleluia. Quem não estiver, aleluia, na mesma visão. E o Senhor diz, tempo de maturidade. Tempo de maturidade, mas não vão deixar. Aleluia. Não vai deixar de crescer. Não vai deixar de avançar. Por causa de ligamentos de outros. Aleluia, que duvida. Aleluia, que não crê. E que ainda atrapalha. Arakamando guerremiase. Aramanto que menegiasori arabas. O Senhor manda dizer para você. Basta. Eu não permito mais você perder tempo. Rai de quemanto remia. Você já perdeu tempo com o que não era para perder tempo. O Senhor manda dizer para ti, não adianta tu tentar convencer. Não adianta. Aleluia. Tu tentar fazer eles entender. Quem não está conectado não vai entender. Quem não está ligado não vai entender por mais que tu explique. E o Senhor está dizendo para ti, há crescimento. Há crescimento. Foi o quê? Foi abençoada com filhos em meio à dor e em meio à tristeza. A dor e a tristeza não pararam. Aleluia. O que Deus queria fazer na vida de Lia. Aí você acha que você vai parar? Você acha que você vai ficar no meio do caminho? Por conta de pessoas que não querem? Te digo, aleluia, você vai avançar. E os que é para estar te alcançarão. Aracaço. Assim te diz o Senhor. É um tempo aonde você precisa se comportar como cabeça. Para. Chega. Aracanto remia. Me tá se rebaixando. O riaca sopretecai. O Senhor diz, não te chamei para isso. Você cabe. Aleluia. Nos lugares que eu tenho acesso para você. O Senhor está dizendo, você cabe nos lugares que eu tenho acesso para você. Você não vai precisar se encaixar para caber. Dar jeitinho para caber. Ai, dia, sépia. Oramanto que menegiaço. Não, filha. Convites. Você não vai arrombar a porta, não. Aramando guerreiraço.
Você vai passar. E elas se abrirão para você. Remandou de raceta. Vou entregar. Vejo aqui 2 portas diferentes. Reacamanto remia. Arabadaga subdekemia. Como assim? Vou explicar para que você entenda. Aí anda, aí a subdeke. Eu vejo uma porta de madeira. Me entende? Eu vejo uma porta de madeira. E essa porta de madeira tem, aleluia, a maçaneta. Ela tá fechada. Ela tá trancada. Sabe quando alguém força para abrir algo que não tá aberto? Tem pessoas que forçam para abrir o que está fechado. Se fosse para passar, não estaria fechado. Entende? Estaria aberto. Então não force. Porque se você forçar entrar onde não está ainda aberto para você, você vai ter danos, prejuízos. E eu vejo outra porta. Que porta é essa? Vocês já foram em lojas que quando você chega perto da porta, ela faz... Uf, ela se abre? Aleluia. Vocês ficam ali de frente dela, vai chegando perto. Aí elas faz... Aí você passa. Eu vi uma porta dessa. O Senhor manda dizer para você. O que eu tenho para você. Quando você chegar perto, se abre. Você não precisará forçar. Andai que meneia raçou. Porque eu abro para te colocar. Eu abro para tu acessar. Eu abro para tu entrar. Arabadaraba sobredeca mantoneia. Eu sou com você. Anai que menegiasse. Você é de Cristo. Araidea sobrecai. E o Espírito Santo do Senhor diz, aleluia, não se preocupe, tem acessos novos, é seu e mais de ninguém é seu. Aracabadaia sobre derebas. O Senhor diz para alguém aqui, eu te visito agora. Eu te visito agora. Racamandu e a sebra. Se eu contar para vocês o que Deus me mostrou aqui, gente, eu acho que o Senhor, ele não entende não, as coisas não. Assim, porque o Senhor me mostra cada coisa que eu fico, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude porque... Mas uma irmã falou aqui, e eu peguei essa palavra, foi resposta, viu, irmã? Quando eu estava pregando, e a irmã disse assim, Deus fala por parábolas. Saiba que foi uma resposta de Deus para a minha vida. Porque muitas das vezes eu fico, Senhor, o Senhor me mostra essas coisas, Pai. Como é que eu vou falar, Senhor? Como é que eu vou explicar, Senhor? Pelo amor de Deus, me ajude, Senhor. Porque as coisas espirituais só discerne quem está no espírito, gente. Quem é carnal não discerne coisas espirituais, não. Sabe? E vocês sabem o quanto tem de gente que não acredita nas coisas do espírito. Então, é muito difícil, sabe? Deus me mostra, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Vocês oram por mim também aí, viu?
Irmãs, eu via como se fosse um dente de ouro. Aleluia. Aí eu disse, Senhor, um dente de ouro. Aí, o que o Senhor quer me passar com esse dente de ouro que o Senhor está me mostrando? O Senhor disse assim, filho, o dente de ouro tem raiz. Eu disse, tem, nosso dente tem raiz, os dentes de osso, né? Só não os dentes de leite. Os dentes de leite, ó, quando eles ficam molinhos, puxa assim no instante, cai. Já percebeu que o que não tem raiz cai rápido? Já percebeu que o que não tem raiz, qualquer pancada derruba? É. Aleluia. O Senhor, Ele falava ao meu coração. O que não tem raiz, qualquer pancada derruba. O que não tem raiz, aleluia, não permanece. Quando o Senhor mostrava, só que era de ouro, né? Diferente. Vou dizer para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor me mostrava esse dente de ouro, o Senhor dizia assim, raízes de prosperidade. Vê de uma linhagem de pessoas prósperas, mas não é próspera. Arabada sobre Kenya. Ainda sei anagiaço. Mas o Senhor manda dizer para você e ser próspero, irmãs, que tem gente que só leva pro lado material, viu? Prosperidade não é só financeira, não. Você ter um casamento feliz é uma prosperidade. Você ter filhos que não dá trabalho é uma prosperidade nesse mundo de hoje. Você ter uma saúde boa, prosperidade. Só que muitas das vezes a gente só leva para o financeiro. E também prosperidade também na área financeira. Na área, aleluia. Aleluia. Do trabalho. Glória a Deus. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai mudar a situação. E Ele diz para ti, eu sou o Senhor, que sustento as tuas raízes. E faço acontecer aquilo, aleluia, que ainda não aconteceu. Eu mudo, aleluia, a tua sorte. Aracantoria sépia, diz o Senhor. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para a árvore cortada, filha. Deus está no controle. E o Senhor diz, filha, assim diz o Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí o Senhor me deu aqui uma passagem que eu vou aqui ler para você. Que eu preciso entregar tudo que Deus mandou. Jó 14, versículo 7, 8 e 9. Para uma árvore, a esperança se for cortada. Brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. O Senhor diz, tua oração foi, eu estou como uma árvore cortada. Eu estou me sentindo velha. Araika manto negiasse. Mas o Senhor manda dizer para você, Arabai de kemenegiasso que ainda há esperança. A água. E as águas vão regar as raízes.
e ela ficará como nova, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, tu crê? Tem alguém para Jesus? Bora ver. Viu? Aceitar Jesus logo. Jesus está voltando. Tu já sabe de tudo, viu? Tu não é mais inocente, não. Então, deixe de conversa. Tá bom? Ai, agora não. Vou esperar. Esperar o quê? Passar ali na rua, levar uma topada, morrer sem Jesus e aí vai pra onde? Porque eu vi uma vez, de uma topada caiu, morreu. E aí, como é que fica? Então vamos logo, aceitando Jesus. Bota aí, para as que querem aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero me reconciliar. Não tem negócio de agora, não. Eu não aceito isso, não. Deixe de conversa. Eu não tô brincando, não, viu? Tô falando é sério. Bota aí, eu quero aceitar Jesus. Chegou o tempo. E Deus, ele tem pressa em cumprir as coisas na tua vida. Não sabe nem se tá vivo amanhã, depois eu aceito. Não é todo mundo que tem a sorte igual o ladrão da cruz, não, viu? Lembre-se, um foi salvo e o outro não. Não é todo mundo que tem, viu? Essa sorte não. Vá brincando aí pra tu ver o que é bom. Quando eu ficar velha, eu vou aceitar Jesus. Vai, se tu morrer hoje de noite, hein? E aí? Foi pra onde? Pro inferno. Desceu. Olha, conheci um jovem, quando eu era jovem. Verídico. Viu? Não é conversa de ouviu, não. Um jovem. Estudava comigo. Eu, na mocidade. Vamos, fulano, pra igreja. Que conversa de igreja. Jesus te ama. Que conversa. Quando eu ficar velho, eu aceito Jesus. Quando eu tiver a ânsia da morte. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Tomou aquelas coisas que dá energia. Bem novinho, acho que 21 anos. Teve um infarto fulminante e morreu. E morreu sem Jesus. Você tá entendendo? Que a coisa é séria? Então vamos parar de brincar? Viu? Vamos parar de brincar? E aceitar Jesus logo? Viu? Porque o negócio é sério. Se com Jesus tá difícil, imagine sem ele. Se com Jesus a peleja é grande e sem Jesus. Como é que tu vive na terra sem Jesus, criatura? Hein? Eu quero entender. Se nós que estamos todo dia orando, pelejando, Jesus está coitado. Jesus habita naqueles que o aceitam. Jesus é a porta. Se você não abrir, ele não entra de jeito nenhum, filha. Pois então, bora, tu ainda tá pensando. Se eu fosse tu, eu vinha logo, era agora. E eu não vou mais chamar, não. Porque se fosse, era Jesus que teria que pensar se ele queria te aceitar, me aceitar, nos aceitar. Pensa, tu quer aceitar Jesus? Vamos perguntar, Jesus, será que o Senhor me aceita? Olha só. Jesus, será que o Senhor me aceita, Jesus? Ainda estou perguntando se tu quer. Pois é. Amém? Glória a Deus, é assim. Vou orar pela tua vida. Tomou a decisão correta. Aleluia. Os dias são maus. Os dias estão se abreviando. Jesus está voltando, viu?
O céu é real. O mundo espiritual é real. O cão é real. É. Brinque não. Foi preparar um lugar. Já já ele volta. E ainda tem outra coisa, viu? Tem que estar em santidade. Não é só aceitar, não. Vai ter que lavar as vestes. Renunciar. É sim. Dessa forma. Venha como está. Venha como está. Venha desse jeito aí. E quando você chegar, você vai começar a mudar. Não tem essa história de não mudar, não. Viu? Amém? Né? Glória a Deus.